Mais uma vez eu estou aqui para falar de teísmo ou religiosidade fanática do futebol. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Mais uma vez, eu tenho que falar deste nojo chamado teísmo fanático em uma disputa de um contra outro. Que um quer passar por cima do outro, quer ser o campeão em cima de outro. Tá eu aqui. Tem gente que não gosta. Ah, Antony, este canal é um canal para desinfectar religião. Teísmo não é a fé. Você pode ter fé sem se expor, sem precisar usar de ridicularidade. Agora eu vou falar de um lado bom que teve no futebol de alguém, o lado legal. Eu vou falar de 5 jogadores brasileiros, cara, ateus e agnósticos. E eu vou dizer o porquê. Mas antes disso, eu tenho que dizer uma coisa muito interessante. Vocês sabem que o nicho deste canal não é falar de futebol. Quem ganhou, quem não ganhou, quem é melhor do que ninguém, aquela coisa toda. Nós somos um país que tem três coisas fortíssimas no Brasil, que movimentam o Brasil de uma certa forma. Política, religião e futebol. Política, religião e futebol. Só que a religião, ela migra tanto na política quanto no futebol. Ela tá ali ligada a todos estes movimentos. Então, não estou aqui para dizer quem é o time bom, quem não é, quem ganha, quem não ganha. Não é o nicho do meu canal. Tá? Eu gosto muito do futebol porque é o único esporte. Meu pai era jogador de futebol. Não profissional, mas um bom jogador. E, na época, na região dele. E meu filho joga futebol também. Eu tentei a carreira dele, não deu certo. Mas é um bom jogador de futebol aqui na região. E eu sempre acompanhei futebol. Eu gosto de futebol. Eu gosto de acompanhar há muito tempo. É o único esporte que realmente eu paro pra ver o futebol. Reclamam a seleção brasileira, mas tem uma coisa no futebol que faz nojo, e baseado no que aconteceu neste domingo passado agora, entre o jogo Flamengo e Fluminense no Maracanã. E uma coisa que aconteceu no final que eu achei muito ridículo. É de mim. E eu vou explicar por quê. Tá? Vocês já sabem de que eu estou falando. Então, para eu falar dos 5 jogadores que eu achei na internet, tá? Dos 5 jogadores que eu achei na internet que eram ateus e agnósticos. Para falar destes 5 jogadores, tá? Eu preciso falar do que aconteceu domingo, mais uma vez, mais uma bizarrice dentro do futebol. Envolvendo o jogador do Flamengo, atacante, centroavante, Pedro, que é um bom jogador. Um bom jogador. É um dos melhores centroavantes que nós temos aqui. Teve uma treta entre ele e o Felipe Luiz, todo mundo sabe disso, e foi uma conversação de semana. Só que ele é aquele cara bem crente. Tudo bem, tem a fé dele, ele tem o direito de ter a fé dele. Agora a exposição que foi feita, pra mim aquilo ali é uma traição, até a própria família dele, o próprio clube e quem sempre está do lado dele. Quando ele prioriza uma coisinha. Olha só, e dentro deste jogo aconteceu uma contradição. Vocês vão entender. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio no canal. O vídeo é bom, fica aí que você vai gostar muito do vídeo. Tem gente que não, tudo bem, deixa aí seu like negativo ou não.
deixa aí o que você não concorda, tudo bem, você tem todo o direito. Mas um abraço a todos os meus amigos que ajudam aqui, que a gente vai mantendo. O jogo entre Fluminense e Flamengo, que aconteceu pelo Campeonato Brasileiro, domingo passado, 0-0. O Fluminense jogou até melhor. Eu assisti o jogo, eu gosto de assistir. O Fluminense jogou bem melhor, não conseguiu fazer o gol. 0-0, 0-0. No final, o Felipe Luiz faz uma substituição colocando o Pedro. E o Pedro já entra, aquele jeitão dele. Bom, muito bom. E aí, quando estava aos 40 minutos do segundo tempo, no cruzamento, o Pedro quase se mata. Caiu e tudo e conseguiu. Lá, assim, olhando de frente, do lado da trave direita, tá? Ó, esta aqui, ele consegue fazer um gol. Muito difícil, ele consegue fazer. Quase se mata, né? Porque ainda caiu, bateu, fez o gol. Que gerou a vitória do Flamengo, colocando o Flamengo em segunda posição, porque o Cruzeiro é líder no momento. Porque já vem de uma derrota contra o Santos. Tá. Aí o Pedro tirou a camisa. Fez um teatro, cara. O que tá escrito na camisa? Jesus é o suficiente. Puta que pariu. E o cara fez um teatro. Como se estivesse dando um recado, né? Que ele não precisa de mais nada nesta vida, somente Jesus. Jesus é um judeu, que ele não tem certeza que existiu. Que ele tem a fé dele, que ele acredite em Jesus, tá tudo certo. Não é isso, cara. Mas quando ele diz Jesus é o suficiente, em outras palavras, ele tá dizendo, minha família não é suficiente. Médicos que cuidaram de mim, que ele passou um tempo lesionado, sendo cuidado pela medicina, ali do próprio clube, arcando o que ele ganha. Nunca foi suficiente pra ele. Em outras palavras, tá? O próprio clube que paga muito dinheiro pra ele e tenta segurar ele no time não é o suficiente. Os amigos dele, não. Só Jesus é o suficiente. Jesus, só Jesus. Cara, quando eu vi aquela cena, deu vontade de vomitar na frente da televisão. Não pela fé, já falei pra vocês. Vamos separar aí, gente, pra não ficar me criticando. Não, pela fé não, cara. E aí terminou o jogo, ele foi pra entrevista, eu não assisti. Quando colocou que ele ia ser entrevistado ali, no final do jogo, que tem isso, eu já desliguei logo pra não vomitar, cara. Eu não quero assistir, eu nem sei como foi a entrevista dele. Ele tirou a camisa. Quando tira a camisa, na minha opinião, eu acho que é um pouco de desrespeito ao clube, cara. Naquele momento, beijar o escudo, tudo bem. Depois ele foi lá, beijou o escudo no chão. Quem é flamenguista gosta muito dele. Eu acho ele também um atacante muito bom. Mas tira a camisa, Jesus é o suficiente. Ou seja, uma traição para várias pessoas que estão do lado dele. E até o que ele ganha, né? Será que se ele perder tudo, ou se ele pegar tudo e doar, e ir pra uma calçada, ele vai dizer que Jesus é o suficiente? Não. Aí, olha a contradição. Ele fez o gol em cima de quem? Em cima do Fábio do Fluminense. E quem é o Fábio do Fluminense? O goleiro de Deus, né? Aquela bizarrice lá daquela entrevista que ele deu quando o Fluminense no Mundial passou das quartas de final para a semifinal. Aquela entrevista de Fábio, eu fiz um vídeo falando sobre isso. O homem que jejua e ora. Ele foi vazado por Pedro, que diz que Jesus é o suficiente. Ou seja, Jesus agora tá do lado de Pedro e não do lado de Fábio. Vocês estão entendendo? É um nojo, cara. A religião é um nojo na mente humana. Eu preciso falar sobre isso, mas para eu falar sobre isso, o que acontece, você vê que a coletiva dos técnicos já é bem diferente, né? Muito mais intelectual, né? Você vê o Abel, na entrevista dele, não fala em Deus, ele não fala em Jesus, não, é sobre o jogo. E outros técnicos, até técnicos brasileiros também. Não precisa isso, cara, você expor sua religião ali, porque ali é uma disputa. E mesmo que também religião, em qualquer tipo de disputa de jogo, não cabe. A religião sempre, ela tá fora, ela não toda e qualquer religião, principalmente o cristianismo não aceita muito essa questão de disputa de um contra o outro. Mas isso tá no livro, né, no Contra o Vigário, cara. No Contra o Vigário é assim, os caras iam pra guerra, matavam mulheres, crianças, derramando sangue, segundo história, derramando sangue, cortando cabeça, e pau quebrando, e muita dor e muito gemido. E quando terminava a guerra, aquele que ganhou ia lá orar
agradecer a Deus por ter ganhado a guerra, ter matado criança, ter matado... A gente vê o islamismo, o que é que acontece? Quanto mais mata o inimigo, mais eles vão agradecer a Allah. Putz grilo, cara. Quanto mais morrem pessoas inocentes, morrem, mas não importa, eles vão agradecer. Então a religião é a pior praga que existe na face da terra. E dentro do futebol é um nojo. É a única coisa do futebol que eu não gosto. Eu sei que o futebol também tem muita máfia, muita corrupção. Muita corrupção ali, é um contra outro. Você tá pensando que futebol só rola seriedade? Coisas honestas? Não. É muita manipulação, muita máfia, envolvendo jogadores, envolvendo clube, envolvendo diretorias, envolvendo árbitros. É muita coisa. O que acontece? A gente sabe disso nos bastidores. Isso à parte, deixando isso à parte. Aí eu descobri, e sei o porquê. Eu falei, será que tivemos alguns jogadores brasileiros que eram agnósticos e ateus? Aí descobri 5 caras, cara. E aí, olha só. Aí eu encontrei sobre o jogador Sócrates. Sócrates, né? Jogou no Corinthians, jogou na seleção brasileira. E o jogador Sócrates brasileiro Sampaio Souza de Souza Vieira de Oliveira, conhecido como Sócrates, não era ligado a nenhuma religião institucionalizada. Ele se identificava como agnóstico. Isso que a imprensa colocava, mas na verdade ele era ateu. E tinha uma visão racionalista e filosófica da vida. E quem era Sócrates? Sócrates era médico. Olha, cara, era um jogador que estudou, né? Universitário. Entendeu? Médico intelectual e politicamente engajado. Conhecido por suas ideias progressistas, espírito crítico e participação na luta pela redemocratização do Brasil com movimento Democracia Corintiana. Ele valorizava o pensamento livre e costumava abordar temas espirituais. Ele falava sobre isso, mas não acreditava nisso, de forma reflexiva, sem se apegar a dogmas religiosos. E ele tinha uma frase, abre aspas, eu não acredito em Deus como uma entidade. Para mim, Deus é a própria vida. Fecha aspas. Então, isso aqui é uma frase de Sócrates identificando que ele era ateu. Razão? Ele era médico, ele estudou. A maioria desses jogadores, em que são religiosos fanáticos, estudaram o básico apenas. Mas somente treinamento de futebol. A única coisa que sabe. Eu já falei várias vezes por que jogadores brasileiros e sul-americanos, na sua maioria, são religiosos fanáticos. Porque eles não estudaram religiões, nada disso. Somente o futebol. E foi enfiado na mente de cada um deles pela família que eles estão ali por conta de um Deus, por conta de uma fé. Que isso é uma mentira, porque tem tanta gente que não consegue, cara. Tantos jogadores que poderiam estar aí, não conseguiram, até bons de bola, até melhores do que muitos que estão aí. Quantas pessoas que fizeram testes e não conseguiram, e deles que começaram no futebol e morreram em acidentes logo no início, como o jogador Denner, lembra do Denner? Novo, muito bom de bola, morreu de acidente, e outros foram lesionados de uma forma que não puderam voltar mais para o futebol. Ou seja, é como se Deus fosse com uns e outros não. Aí nós temos o segundo aqui, Paulo César Caju, atacante. Declaração, já afirmou em entrevistas que não acredita em Deus e que religião foi usada para manipular as pessoas, ou seja, ateu. Paulo César Caju. E tem uma frase dele, abre aspas, a Bíblia é uma ficção. É só uma forma de controle das massas. Fecha aspas. Tá vendo? Agora, quem era Paulo César Caju? Um cara muito intelectual, que foi escritor de um livro muito bom, contra racismo e outras coisas ruins, falando de várias coisas importantes deste livro dele. Eu não vou falar detalhes aqui porque não é o foco aqui. O terceiro, Walter Casagrande, que tá aí conosco, né?
que foi atacante, que era parceiro de Sócrates na democracia corintiana. A declaração não se identifica com nenhuma religião, é agnóstico e costuma criticar o uso da fé para manipulação política. E tem uma frase dele, abre aspas, não sou religioso, não posso acreditar em algo que nunca vi, fecha aspas. Vocês entenderam? Eu tô mostrando o lado bom de pessoas, o que eu penso, né, gente? O que eu penso no futebol, a não mostrar só negatividade. E nós temos também o Juninho pernambucano. É, meio campista. É um cara novo ainda. Um universitário. Casagrande também um cara estudado. Juninho estudado. Para vocês verem que a intelectualidade, né, e a preparação acadêmica também ajuda a pessoa a abrir a mente. Declaração. Já afirmou ter sido religioso, mas hoje se considera agnóstico ou descrente, com fortes críticas à hipocrisia religiosa. E tem uma frase dele também muito legal. Abre aspas. A religião está muito ligada ao poder e não à espiritualidade. Fecha aspas. Vamos para o outro. Tostão. Tostão, um jogador antigo. Tostão também era médico. Cara, posição atacante da seleção de 1970, que foi campeã. Ele era médico. Como declaração em seus textos e entrevistas, se mostrava cético, mas inclinado ao pensamento científico. Nunca se declarou abertamente ateu, mas mostra uma visão agnóstica e racionalista. Vocês estão entendendo? Então tá aí esses jogadores, esses 5 jogadores que eu falei, até que enfim, né? Até que enfim. Mas são poucos, cara, são muito poucos. Agora a maioria, infelizmente, enfia a religião dentro do futebol. Eu não sou contra a fé de nenhum jogador de futebol. Eu acho que se ele se apega em uma fé, tá, tudo bem. Agora, expor isso em entrevista, no futebol, até entrar em campo, se benzer, fazer oração, tudo bem, mostrando que eles têm fé. Agora, expor isso em uma entrevista, o cara fez um gol, aleluia, foi Jesus. Foi Jesus. Porque, na verdade, o gol de Pedro, quem fez foi Jesus, né? Jesus é o suficiente, foi Jesus que fez o gol, não foi ele. Não precisa de outra coisa, só Jesus. Ele quase se mata pra fazer aquele gol, mas só Jesus. E Jesus não foi o suficiente para o Fábio, que era o goleiro de Deus, do Fluminense, tá? Pra vocês entenderem o que é o nojo dentro da religião. Você vê eu já falei também, o Everton do Palmeiras, né? Tomou aquele gol bobo lá, tá sendo bem criticado pela torcida do Palmeiras, que tomou aquele gol no Mundial. Um homem que é religioso. O tempo todo em entrevista, Deus Jesus, Deus Jesus, Deus Jesus, Deus Jesus. Tá? E aí eles vão para a entrevista, eles não sabem falar outra coisa. Eu acho que também é porque falta palavras, né? Porque eles não estudaram, na sua maioria, em questão acadêmica. Tem deles que tem estudos, até de uma forma básica, aquela coisa toda, mas não sabem o que é religião. E religião não cabe no futebol. Você pode ter sua fé dentro do futebol, mas não cabe. É disputa. É um contra o outro. É muito dinheiro que rola. É muita concentração mental. Então é um nojo religião dentro do futebol. É a única coisa que eu não gosto dentro do futebol. Então o que você achou deste vídeo? Deixa a sua mensagem aqui. Fala o seu ponto de vista. O que é que você acha disso? E bola pra frente, cara. Eu sou um cara assim que eu tenho um pensamento crítico hoje. Eu sei que nem tudo que eu falo aqui vai ser aceito até pelos meus inscritos. Você tem todo o direito e liberdade de concordar ou discordar de mim. Mas eu só te digo uma coisa. Quando você abre a mente, quando você
passa a ser uma pessoa racional e você vem de dentro de um sistema religioso escravocrata, mentiroso, entendeu? Acesso de emocionalismo e sentimentalismo atribuindo a deuses. Quando você vem de um sistema de muita traição, de muita mentira, não é muita mentira, mentira, quase tudo é mentira ali, quase tudo, absolutamente. Fábrica de fazer mentira, falsidade, fofocaria, contendas, violências que acontecem dentro de religião, principalmente por líderes religiosos, contra crianças, contra mulheres, contra idosos, contra pessoas, extorsão, dízimos e ofertas que você tem que pagar o tempo todo para ter uma suposta mentirosa salvação. Então quando você vende tudo isso, que você se lava, cara, quando você se despide de tudo isso, se limpa, então qualquer coisa assim, tipo que o Pedro fez, é nojo, cara. Não é a pessoa do... Eu já falei, é um jogador muito bom, é um jogador que faz a diferença mesmo no time, não é particularmente contra a pessoa dele, mas eu acho que esse tipo de comemoração, ele pensa que aquilo ali tá ali se desabafando porque Deus foi com ele, Jesus foi com ele. Para com isso, rapaz, né? Que pra mim ele tá ali, tá traindo esposa, ele tá traindo família, pai, mãe, o próprio clube, porque ele coloca só Jesus. Jesus é o suficiente, não precisa de mais nada, é só Jesus, acabou. O Jesus que ele nunca viu, um Jesus que ele não sabe nem quem é, um Jesus que ele não tem certeza que existiu e que se tem hoje subejas provas e evidências de que é uma manipulação romana do ano 326. E que se existiu um Cristo, nunca foi este adorado aqui no Brasil, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, que é totalmente romano. Se existiu de fato um Jesus, não é nada disso, nasceu de virgem, morreu, ressuscitou, vai voltar. Para com isso, deixa de ser idiota e vai estudar, cara. Amigo, amiga, vai estudar. É tudo uma manipulação, não existe isso. Aí o cara coloca uma frase, Jesus é suficiente, ou seja, ali ele já está traindo o próprio clube, está traindo a própria família, está traindo a própria mulher. Por quê? Porque o teísmo na mente dele é um teísmo prejudicial, coitado. Pedro, exaltou Jesus. O outro Mané Minha Égua, ela colocou, quando ganhou ali nas Olimpíadas, 100% Jesus, 100%. Neymar, um grande jogador, tá de volta agora, quero na seleção brasileira se ele quiser jogar futebol. Ganhou tudo que se possa imaginar nesta vida de coisa de dinheiro, só não ganhou bola de ouro. E é um grande jogador, meu filho é fã dele, eu também gosto muito do futebol dele, mas o que foi que Neymar ganhou depois daquelas Olimpíadas em questão Brasil, seleção brasileira? Não estou falando lá o que ele ganhou lá, Barcelona, não. Então, cara, isso é uma hipocrisia. Não tem nada a ver. Não precisa expor isso. Será que aquela bola veio voando do céu e ele chutou e fez o gol? Os companheiros que foram com a bola ali para o ataque e quem fez o cruzamento para chegar lá nele? Foi quem? Foi Jesus? Então, gente, tem gente que não gosta do meu trabalho. Aqui é problema, o que é que eu posso fazer? Mas isso aí não dá pra engolir esse tipo de coisa. Eu fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos, novas indagações. Até amanhã. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.